A gente segue construindo amigos pelo rádio. E eu me lembro, formamos uma família que nós apelidamos de Família Gotas, lá nas lives das 7h20, no @BP Mário Porto 2 no Instagram. E teve um dia que o Adriano estava tão aflito, disse: bispo, eu vou desistir, não vou aguentar, não estou aguentando essa aprovação. Olha o papel da esposa, gente. A esposa como encorajadora, a esposa como intercessora, a esposa ajudando a segurar a barra. Aguenta firme, vai passar, está passando. Foi um deserto muito grande. Porque nós, homens, não é questão de orgulho, mas nós, os homens, a gente quer ter condições de manter nossa família. É tudo que a gente pede a Deus: saúde e condições de manter dignamente a nossa família. É tudo que nós pedimos ao Senhor. Porque é muito doído para um pai o filho pedir pão e o pai não ter condições de alimentar a sua família. Como é dolorido, né? Muito difícil. Semáforos estão cheios. E agora, ultimamente, famílias inteiras estão nos semáforos pedindo ajuda. A gente vê crianças pequenininhas ali na rua, sem perspectiva, sem futuro, muitos de outros países de governantes irresponsáveis da extrema esquerda. E hoje o seu povo está onde? Mendigando o pão em muitas nações. E vieram parar inclusive aqui. Por isso, nós pedimos muita graça a Deus. Eu sei o que é isso, porque houve um tempo também na minha vida, nas transições, que eu também passei pela experiência do desemprego. E enquanto me formava em radialismo, lutando por uma oportunidade numa rádio, há 23 anos atrás. E quem segurou a barra foi minha esposa. Ela segurou firme, até quando um dia, finalmente eu tive a oportunidade de começar minha carreira no rádio, há 23 anos atrás. E graças a Deus, 23 anos no ar, fazendo o que eu amo, o que eu gosto, todos os dias. Acordo todas as manhãs com uma motivação imensa de viver e de educar os meus filhos. E nós temos um desafio imenso. Nós temos hoje muitos inimigos que estão aí tentando capturar nossos filhos. E eu postava hoje algo sobre o envelhecimento. A gente está envelhecendo. E dizia o seguinte: filho, no dia que eu não puder mais ir até você, não se esqueça de vir até mim. Se um dia eu não puder lembrar seu nome, venha me lembrar quem você é. Se um dia eu não puder expressar meu orgulho e amor por você, apenas sinta que em minha alma nada disso se perdeu. Você continua e continuará sendo a parte mais importante da minha vida. Teve um vídeo que viralizou nas redes sociais de um pai e um filho. O pai, Alzheimer agudo, mas o filho todos os dias ele ia abraçar o pai. O pai não reconhecia, não sabia quem era, mas ele ia lá abraçar o pai. Nós temos que fazer a nossa parte também. A gente precisa cuidar de quem tanto cuidou de nós. Eu sei que existem casos extremos. Nenhum filho vai admirar um pai violento,
um pai que violenta. Hoje no Esporte Espetacular, a gente viu uma história dessa, uma menina que se tornou lutadora de MMA porque o pai batia na mãe. Ela com 12 anos, ela não aceitou mais isso. Ela enfrentou o pai. E assim, houve a separação, porque não dá mais. É intolerável. A violência doméstica, a violência contra a família, a violência contra os filhos, não dá. E nós, como cristãos, nós temos essa missão. O cristão, ele é alguém que tem a essência de Cristo. Ele é alguém que precisa ser como Cristo, viver como Cristo, falar como Cristo, pensar como Cristo e, sobretudo, amar como Ele amou, amar como Cristo. Esse é o nosso desafio. Existe um texto das Escrituras, e eu quero convidar você agora para ler comigo Lucas, o médico amado. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas vai nos exortar sobre algo que tem que doer mesmo, porque nós precisamos renunciar. Eu sei que é muito difícil renunciar o mundo, renunciar de repente os prazeres do mundo. Isso é duro, a gente não quer ouvir sobre isso. Não estou pronto para isso não. Eu gosto muito do mundo, eu gosto muito de estar na zona de conforto, mas acontece que ninguém cresce na zona de conforto. A zona de conforto não traz resiliência, resistência. A zona de conforto vai fazer você se tornar uma pessoa morna, letárgica, lenta, previsível, falível, factível. Então tem que sair. Hoje a minha oração é que você consiga sair da complacência, da zona de conforto, para crescer. Crescer dói. Quando a gente está em fase de crescimento, a gente sente a dor do crescimento. Todo crescimento, você vai enfrentar as lutas do crescimento. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: e dizia a todos: se alguém quer, tem que querer, querer é poder. Se alguém quer vir após mim, ele é a referência suprema, ele é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso líder supremo, o pastor supremo, o supremo pastor. E dizia a todos: se alguém quer, é preciso querer vir após mim, a si mesmo se negue e tome sua cruz e siga-me. Jesus não força a barra com ninguém, mas Jesus espera que em algum momento você consiga negar-se a si mesmo. Jesus, ele pregou uma fé livre e um amor voluntário. Jesus espera espontaneidade, uma fé livre e um amor voluntário. Ninguém te colocou numa camisa de força e trouxe para o culto. Você veio porque você assim quis. Eu quero ir, eu vou com vocês, nós vamos participar desse culto, e eu vou por amor. Eu tenho uma enorme simpatia por Jesus, eu quero conhecer Jesus mais de perto, quero saborear sua doutrina, seu ensino, apreciar sua graça, suas bênçãos. Sabe, é preciso querer. Infelizmente, as maiores igrejas ensinam as pessoas a adorarem Jesus apenas pelas bênçãos que Ele tem para dar, pelos milagres que Ele pode realizar, pelo poder que está nele. Mas não ensinaram essas pessoas a adorar Jesus por Jesus, apenas por Jesus. O que vier depois disso sempre vai ser lucro, mas eu estou aqui por Ele.
por Ele, por causa dEle. Ele é o meu alvo, é o grande amor da minha vida, é o dono do meu coração. Porque um fato, todos podem decepcionar você, menos Jesus. Isso eu te asseguro fervorosamente, Jesus jamais te abandonará, te decepcionará. Ele sempre estará do seu lado, te ajudando. Ele prometeu isso: eu estarei convosco, eu estarei com vocês todos os dias, até o final. Então, o evangelho da cruz é o evangelho da renúncia. O evangelho da cruz não é da zona de conforto, não é da vida fácil. O evangelho da cruz é o evangelho que traz resistência. O evangelho da cruz faz com que o seu ego, o seu eu, sejam mortificados. No evangelho da cruz não tem espaço para egolatria, adoração a si mesmo. Não tem espaço para narcisistas. O narcisismo, ele morre quando Cristo reina. O narcisismo é crucificado na cruz. O velho eu morre e uma nova vida nasce, cujo Deus, o Cristo, o ungido, o enviado do Pai, passa a ser Senhor e o Salvador pessoal da sua vida. Então, o evangelho da cruz, ele não força a consciência de ninguém. Você está aqui pela sua livre consciência. O evangelho significa liberdade, liberdade de escolha. E eu penso hoje com liberdade. Nós não podemos aceitar tiranias. Não, o evangelho de Cristo nunca será tirânico. O evangelho de Cristo, o evangelho do amor, da graça, o evangelho da graça, do perdão, da ressignificação. Então, negar-se a si mesmo e tomar sua cruz. Nós sabemos que é um ensino muito claro, muito assertivo e objetivo de Jesus. Porém, muitas pessoas têm dúvidas sobre o que significa negar-se a si mesmo e tomar sua cruz conforme Jesus ensinou. Antes é importante saber que o ensino de Jesus é tão fundamental que ele transmitiu essa verdade explicitamente. E é interessante, essa mensagem está nos 4 evangelhos. Nós temos os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinópticos, similares. Geralmente os textos que estão em um estão nesses outros. E o evangelho de João é um evangelho um pouco diferenciado dos 3 sinópticos. Mas esta palavra está nos 4 evangelhos. Daí a importância, os evangelistas, os 4 colocaram o que significa a expressão negar-se a si mesmo. Como você ouviu, Jesus transmitiu em diferentes ocasiões, porém a lição é extremamente a mesma. Em diversas ocasiões, Jesus trouxe esse ensino que é fundamental para que a essência do mais puro e simples cristianismo de fato reine. Então, o que todas as passagens têm em comum, além do mesmo significado, é sobre o custo do discipulado. O discipulado tem um custo. Qual o custo? Indesistibilidade. Negar-se a si mesmo e seguir. O custo é a resiliência, é a determinação, é a consciência livre. Eu sigo de Jesus de consciência livre. É quando você pode dizer assim: eu vim de graça, eu não estou recebendo nada, eu vim por Ele, só por Ele. Não é eu não vim só motivado pelas bênçãos que eu sei que Ele tem para me dar. Não vim só por causa das bênçãos. Eu vim por Ele, porque a minha vida é por Ele, para Ele são todas as coisas.
Quando você absorve esse ensino, você está pronto para enfrentar qualquer tempestade, qualquer deserto na sua vida. Mas se você for ensinado que você deve seguir Jesus só pelas bênçãos que Ele tem para te dar, você não vai ter força nem resiliência quando você enfrentar algum percalço, alguma luta, alguma crise. As crises, não estamos imunes a elas, elas virão. Crise no casamento, crise financeira, crise emocional, depressão, crise espiritual, vontade de desistir, e são tantas patologias. Essa atual geração, uma geração que gerou, produtora de tantas demandas, que a gente fica cercado, às vezes perdido com tantos problemas, com tantas complexidades da vida. Esse ensino é muito importante. Em Marcos 8:34, Lucas 9:23, somos informados que Jesus se dirigiu a uma multidão, e não apenas aos 12, mas Jesus quis que aquela multidão ouvisse. Na passagem correlatada de Lucas 14:27, vamos abrir lá, Lucas 14:27. Lucas 14:27 diz: e qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, servir Jesus não dá para ficar em cima do muro. Servir a Jesus significa tomar uma posição, tomar uma atitude corajosa. Tem cruz, tem uma crucificação do ego, e seguir após, seguir os passos, seguir a referência suprema. Jesus vai sempre na frente, Ele é o capitão da nossa salvação. Para sermos dignos de ser seus discípulos, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso tomar minha cruz pessoal e segui-lo por amor. Logo nós podemos entender que a questão da vida ou da morte eterna, perceba que antes da sentença negar-se a si mesmo, Jesus usou a expressão vir após mim. Vir após mim. Essa expressão significa unir-se a Ele, fundir-se a Ele, estar ligado, intrinsecamente ligado a Cristo Jesus, ser íntimo dEle, ter Ele como seu Senhor, Salvador, seu melhor amigo, grudadinho com Jesus. Aqui Jesus utilizou uma base para um fato de que frequentemente Ele era seguido por multidões. Andar literalmente atrás dele não significava ser o seu seguidor. Então Jesus ensinou o que realmente faz com que uma pessoa seja um discípulo verdadeiro, porque as multidões iam após ele. Mas qual é a diferença da multidão e do discípulo verdadeiro? Um seguidor genuíno de Cristo está unido a Ele, está unido à pessoa dele. E para estar unido à pessoa dele, precisa negar-se a si mesmo. Porque a gente vê o orgulho arruinando famílias, arruinando pessoas. Essa semana teve uma enquete na Rádio 92 que se perguntava: o que o orgulho arruinou na sua vida? Às vezes o casamento, a pessoa não perdoou por orgulho, não pediu perdão por orgulho, não se arrependeu por orgulho, não se reconciliou por orgulho. Se quiser, ela que tem que pedir perdão. Perdeu o emprego por orgulho, não reconheceu o seu erro, por orgulho, foi jogando fora coisas preciosas da sua vida. Por orgulho, não abraçou o filho quando falhou. O orgulho precisa também ser crucificado. O eu, o ego. Como a gente pode ser saudável com egos inflados, inchados? Não. Negar-se a si mesmo é assumir a posição de servo. A condição de negar-se a si mesmo inclui muita coisa, como por exemplo, negar-se a si mesmo é amar a Jesus como o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo, acima de tudo. De todas as coisas que você gosta, acima dos seus hobbies, acima de tudo, até da minha família, até da família, dos amigos. Jesus precisa ser maior do que tudo.
e ser fiel à causa do Evangelho, acima de qualquer aspiração pessoal. A causa do Evangelho vem na frente. Negar-se a si mesmo significa dizer não à natureza humana decaída, ou seja, o velho eu que tenta nos desviar todos os dias, o velho eu que tenta nos apresentar o pecado, esse mundo mágico do pecado. Negar-se a si mesmo é renunciar toda a confiança na sua própria natureza. Não confie na sua própria natureza. Negar-se a si mesmo significa renunciar o espírito de religiosidade, aquela religiosidade mecânica, decorada. Negar-se a si mesmo significa renunciar à capacidade e às obras. Muita gente acha que fazer boas obras é para ser salvo. Não, nós fazemos boas obras porque nós fomos, pela misericórdia de Deus, alcançados e salvos. Amém? Negar-se a si mesmo significa depender exclusivamente de Deus e que os méritos pertencem tão somente a Ele. Os méritos nunca pertencerão ao pastor, ao pregador, quem quer que seja. O mérito da sua vida, da sua vitória, da sua conversão, da sua libertação, da sua cura, da sua saúde, das bênçãos, das benesses, sempre é dele. Toda a glória é para Ele. Nós estamos reunidos no culto, viemos cultuar a Ele. Jesus é o centro, o objetivo principal desse culto. Das nossas palmas que louvam, que adoram e agradecem o Senhor, as palmas são para Ele. O aplauso, todo o aplauso da igreja é para Ele, é para glorificar a Ele, é para exaltar, para bendizer, para agradecer a Ele. Jesus é o nosso tudo, o nosso arrimo. Jesus é tudo para nós, amém? Então, em outras palavras, o ensino de Jesus, aquele que negasse a si mesmo, é alguém que tem a capacidade de dizer: Jesus é o primeiro de todas as áreas da minha vida. Jesus é o primeiro de todas as áreas da minha vida. Começa essa semana pensando assim: Jesus é o primeiro de todas as áreas da minha vida. Jesus é o primeiro de todas as áreas da minha vida. Jesus é o Senhor da minha família. Jesus é o Senhor da minha empresa, do meu negócio, do meu trabalho. Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. Jesus nos ensinou no brilhante Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não te preocupa não, quando Jesus é o primeiro em todas as áreas da sua vida, tudo que te faz falta, Ele vai preencher. Ele vai preencher. Ele vai preenchendo, a vida vai continuando, Jesus na frente e você atrás dele, seguindo a Ele. Você é um seguidor completamente apaixonado por Ele, e você o segue fervorosamente ao Senhor Jesus. Quantas pessoas, né? Hoje eu vi uma matéria de um homem que saiu numa bicicleta do Rio Branco, no Acre, para conhecer o Zico, que é a grande referência do Flamengo. E ele rodou 4.000 quilômetros para encontrar o Zico. Às vezes as pessoas têm as suas referências, e às vezes o primeiro encontro é tão desastroso e terrível, e aí tudo que você pensava sobre aquela pessoa vem por água abaixo. Puxa, eu pensei que essa pessoa era humilde, pensei que essa pessoa era uma pessoa maravilhosa, admirava tanto. Ainda bem que o desfecho da história foi feliz, porque o Zico estava lá com a sua humildade, com o seu carinho, e o recebeu afetuosamente. Ele veio viajando por dezenas de cidades do Brasil de bicicleta, e com um caderno onde tinha flamenguistas escrevendo mensagens. Imaginem o sacrifício para essa pessoa, fez todo esse sacrifício por um homem comum. Nós estamos falando, não estamos falando de um homem comum, nós estamos falando do Cristo, do ungido de Deus, daquele que fez a maior declaração de amor. John Stott diz que a maior declaração de amor, para você conhecer a maior declaração de amor, não vá ao dicionário, vá à cruz. Quando a gente vai até a cruz, a gente fica pensando no grande amor.
Que amor é esse? A ponto de uma divindade. É uma coisa que dá um nó na cabeça de pessoas que professam outras religiões. Porque em outras religiões, uma divindade, nunca na história, uma divindade se tornou humano, se humanizou, viveu todas as pressões, todas as complexidades de um ser humano, e depois morreu na cruz como culpado, sem ser, morrendo no lugar dos culpados, morrendo por amor. O texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único, imagina uma pessoa que tem um único filho, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu conheci uma história difícil de contar, mas real. Ouvi essa história do pastor Abe Uber. E o pastor Abe Uber conheceu inclusive a pessoa dessa história. O pastor Abe estava nos contando sobre um pai que amava muito o seu filho. E o seu filho se tornou um fervoroso evangelista. Ele disse: papai, eu posso levar o meu amigo da escola para a gente falar sobre o evangelho com ele? E ele disse: claro, meu filho. E aí foi, e ele falava na escola do amor de Jesus para os seus amigos. E um dia disse: pai, a gente pode dar um passeio de barco com o meu amigo? Vamos então. Final de semana eles foram no passeio de barco. E aí uma tempestade que chegou sem aviso prévio, e essa tempestade foi solapando o barco onde estava o pai, o seu filho e o seu amigo. E a tempestade, os ventos contrários foram tão fortes que aconteceu o naufrágio. E com o naufrágio, então eles caíram no mar. E ele só tinha um bote no pequeno barco. E agora, em fração de segundos, uma crise interior. O pai estava dividido entre o amor paternal e o amor de um evangelista. E ele então lança o bote salva-vidas para um amigo do filho. E o tempo passou e as pessoas ouvindo essa história na igreja não estavam acreditando. Meu Deus, por que ele fez isso? Em vez de salvar o filho, salvou o amigo do filho. E ele estava contando essa história e as pessoas não estavam acreditando. Até quando o pastor, então, anos depois, 20 anos depois dessa história, 20 anos depois, aquele menino que se tornou homem, se tornara o pastor daquela igreja. E ele disse: eu sou o menino da história. E lá estava o pai do menino, confirmando toda a história. Aquele rapaz se tornou filho na fé e no coração. Ele disse: foi muito difícil. O meu filho já estava salvo em Cristo Jesus. Foi muito difícil. Mas salvei o outro menino que ia ter um encontro com Jesus, ia ser chamado para o ministério e agora está servindo ao Senhor como um pastor. Então, é uma história sobre um amor
um amor que vai além, um amor que vai muito além. Não é fácil cortar na pele, não é fácil negar-se a si mesmo, cortar na carne. É nisso que consiste o princípio de que o verdadeiro seguidor de Cristo, ele ama mais a Cristo do que a si mesmo, do que a sua própria vida. E ele assume esse compromisso de um amor leal, um compromisso com o Evangelho de Cristo. A importância de negar-se a si mesmo pode ser notada na segunda parte do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, onde Jesus conta a parábola do construtor, da torre e do rei guerreiro. No capítulo, Jesus utilizou 3 vezes a expressão: não pode ser meu discípulo. No versículo 26 do capítulo 14, onde a sentença aparece pela primeira vez no capítulo, Jesus se voltou para a multidão e ensinou que os seus verdadeiros seguidores amam acima de tudo e dão suas vidas por ele. No versículo 27 do capítulo 14, onde a sentença se repete pela segunda vez, Jesus ensinou que os seus verdadeiros seguidores sempre estão dispostos a sofrer pela causa do Evangelho. E finalmente, no versículo 33, Jesus concluiu esse ensino falando que para segui-lo, os seus discípulos precisam renunciar tudo o que possuem, isto é, no sentido de demonstrar lealdade incondicional e uma completa negação de si mesmo. É isso que nós precisamos. Recentemente nós vimos o testemunho da atriz Karina Bach e o testemunho de Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Quando o Luciano tomou a decisão por Jesus, ele já perdeu de imediato 40 mil seguidores, deixaram de segui-lo, porque ele estava entregando sua vida a Jesus. E o Luciano tem dito que nada absolutamente pode preencher, só Jesus. Nem a fama, nem o sucesso. E hoje ele ama mais Jesus do que tudo, e a sua família. E ele redescobriu o conceito de felicidade. A Karine Bach foi batizada recentemente e se tornou uma testemunha, uma evangelista, uma missionária através das redes sociais. E a gente vê ali ela sempre falando de Cristo Jesus, desse amor sublime. É negar-se a si mesmo, é negar a fama, negar todos esses conceitos, todos esses rótulos. Nós negamos por amor a Jesus. Paulo escreveu: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Todo o sucesso que nós tivermos nessa vida tem que ser para a glória de Deus. Ele tem que ser glorificado acima de todas as coisas. Nós estamos aqui num culto em ações de graças para agradecer pela sua graça, pelas bênçãos que nós recebemos desde quando entregamos nossas vidas a Jesus. Sabe, então o significado de tome a sua cruz está intrinsecamente ligada a negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, nosso Senhor ensina que é preciso negar-se a si mesmo. Em segundo lugar, ensina que é preciso tomar a cruz. A figura usada na expressão de Jesus é de um condenado carregando seu próprio instrumento de execução, como acontecera nos dias de Jesus. Era costume daquela época, pois assim também o nosso Senhor foi a caminho do Calvário. No entanto, a grande diferença entre o condenado e o discípulo de Jesus é que o condenado faz isso forçadamente, como se tivesse uma única oportunidade. Ele correria o mais depressa que pudesse para longe, enquanto o seguidor de Cristo faz isso voluntariamente. Uma fé livre e um amor voluntário. Uma fé livre e um amor voluntário. Jesus veio pregar sobre uma fé livre e um amor voluntário. Jesus espera que você esteja se voluntariando espontaneamente. Você foi facultada a você a oportunidade de seguir Jesus e você disse: Senhor, eu reconheço que Tu és o único Senhor e o único Salvador. Não há outro Deus,
não há outro nome pela qual eu deva ser salvo, não há outro nome que liberta, que cura, que salva, que transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Bendito para sempre seja o evangelho sublime do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está aqui neste culto, recebendo essas palmas, recebendo toda a glória, toda a honra, toda a majestade, todo o louvor, toda a autoridade no céu e na terra é dada somente a Cristo Jesus. Como Ele venceu, a sua igreja vencerá. No entanto, a grande diferença entre o condenado e o discípulo de Jesus é isso: o discípulo verdadeiro jamais foge da sua missão. O discípulo verdadeiro está pronto para morrer por Jesus. Tomar a cruz significa aceitar irremediavelmente todos os desafios do discipulado, enfrentar as aflições. O próprio Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci a cruz, eu venci o pecado, eu venci o inferno, as trevas, eu venci por amor de vocês. Amém? Não é vergonha para nós passarmos, seja o que for, por amor de Cristo. Amém. Às vezes algumas pessoas aplicam essa expressão a um modo muito genérico, atribuindo qualquer tipo de aflição comum que acomete as pessoas ao longo de suas vidas. Porém, não é esse o sentido bíblico correto. Algumas pessoas, quando falam em levar a cruz, acabam cometendo também outro tipo de erro: enaltecem de maneira tal a sua cruz pessoal, que acabam diminuindo o significado da cruz de Cristo. Nunca podemos comparar a cruz que somos convidados a carregar com a cruz de Cristo, com a cruz que Cristo carregou, porque isso resultaria num falso entendimento de que o sofrimento de Cristo foi simplesmente apenas mais um entre muitos outros. A agonia do Senhor Jesus foi singular e representa um valor infinito do seu sacrifício, expressando o inimaginável castigo exigido pela justiça de Deus, quando Ele carregou a nossa desgraça e se tornou maldito por causa dos nossos pecados. Jesus recebeu toda a pressão dos nossos pecados. Por outro lado, levar a cruz para nós não traz o significado de condenação, de castigo. Ao contrário, representa o grande privilégio que nós podemos levar, participando das aflições de Jesus com grande alegria, satisfação, inteira submissão. Assim, tomamos a nossa cruz quando nós seguimos o Senhor por onde quer que Ele vá, não importando com as condições, antes confiando plenamente no seu sangue remidor, refletindo a sua mente, proclamando a sua obra. Em Mateus 10, 38, em Lucas 14, 27, nós encontramos o paralelo negativo do texto registrado com Mateus 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23. Nos dois primeiros nós lemos: quem não toma a sua cruz, e qualquer que não levar a sua cruz, enquanto nos três últimos nós lemos basicamente: tome a sua cruz e siga-me. O significado é o mesmo, porém, quando a sentença aparece em sua forma negativa, fica enfatizando de forma mais clara o que sucede com aqueles que falham em carregar a sua cruz. A saber, disse Jesus: não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Imediatamente após transmitir esse ensino, Jesus também esclareceu o que significa não ser digno dele, ou não ter contato com um dos seus discípulos. Este, achando ter salvado a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz, recebe uma promessa, recebe um galardão: quem perde a sua vida por amor de mim, a achará. Quando você perde a sua vida por amor de Jesus, a sua vida vai ganhar um novo sentido, você vai ter uma outra perspectiva, você vai enxergar a vida sobre uma outra ótica, um outro prisma, você vai enxergar a vida sobre as lentes de Jesus, pela ótica de Jesus, e você vai ver como tudo vai ser diferente.
de dentro para fora, vai haver uma transformação imensa. Você vai amanhecer com uma vontade tão grande de amar, cuidar, perdoar. Ou seja, Paulo escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então o mesmo sentimento, você passa a sentir como Jesus. Você vai vivendo tudo o que Jesus é. Outra coisa interessante é o detalhe do texto de Lucas 9:23, que traz a expressão: tome cada dia a sua cruz. Aqui nós temos claramente a aplicação de que a cruz pessoal não pode ser repartida ou dividida com ninguém. Ela é sua, não é do próximo. Carregá-la deve ser sua tarefa diária. O texto diz: tome cada dia a sua cruz. Mas no momento que a gente toma cada dia a nossa cruz com resiliência, com resignação, com indesistibilidade, a gente vai vivendo o nosso cristianismo com Cristo, negando-se a si mesmo, morrendo cada dia. Desde quando eu decidi seguir Jesus, eu fico pensando quantos Mário Porto morreu. Foi morrendo cada dia, morrendo para mim mesmo e vivendo para Ele, morrendo para mim mesmo e vivendo para Ele. O que fazer após negar-se a si mesmo e tomar sua cruz? Após negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e siga-me. Seguir Jesus significa caminhar em seus passos. Você pode repetir isso comigo? Seguir Jesus significa caminhar em seus passos. Seguir Jesus significa caminhar em seus passos, confiando inteiramente nele e obedecendo a sua vontade plena, com gratidão e salvação. E a gente se torna adepto da cultura da gratidão. Todo dia é dia de gratidão, porque a gente não cessa de agradecer tudo que Jesus é, tudo que Ele fez até aqui, tudo que Ele fará. Em outras palavras, o texto está dizendo aqui que naturalmente, após negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, resta a pessoa segui-lo, sujeitando-se a Ele, seus mandamentos, sua palavra. Na verdade, a frase negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e siga-me, nitidamente está descrevendo a verdadeira conversão, que é sucedida por uma vida de redenção, renovação, restauração e santificação. Isso vai perdurar por toda a sua vida. Como alguém pode negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir Jesus? Ei, você que está me assistindo nessa live, a resposta para essa pergunta é uma resposta aterrorizante, ao mesmo tempo super maravilhosa. Aterrorizante porque para o homem é impossível, com as suas próprias forças, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. Mas ela é maravilhosa porque diante da nossa situação como pecadores, nós podemos compreender a multiforme graça de Deus. A graça maravilhosa, a bendita graça nos alcançou, o favor merecido. Eu não merecia, mas ela foi lá, ela me buscou, ela me alcançou lá no bueiro da dor. A graça de Deus se estendeu sobre mim, e Deus, na sua infinita graça, a graça do Senhor que está entrando nesse quarto escuro da impotência, quando a gente se sente impotente, e aí a gente se rende diante da sua graça, a graça do Senhor vai alcançar você onde você não imagina, e a graça maravilhosa do Senhor foi lá onde você estava, te alcançou. É maravilhosa porque diante da nossa situação, nós, pelo Espírito Santo, fomos convencidos, pelo Espírito Santo fomos nascidos de novo, pelo Espírito Santo recebemos um novo coração, uma nova alma, um novo espírito, um novo ser. O verdadeiro seguidor de Jesus é feito nova criatura. Aquela pessoa antes de Jesus morreu, não existe mais. Tudo que ela fazia, tudo que ela praticava, tudo que ela falava, não existe mais. É uma nova pessoa, a sua família vai entender isso. Olha, meu Deus, como ele mudou, como ela mudou. Olha a forma de falar, olha a forma de ser, olha como ele está diferente.
está mais amoroso, mais gentil. É Jesus, é Jesus, é Jesus habitando, é Jesus transbordando, é Jesus transbordando, é Jesus dentro de nós transbordando, transbordando. É uma nova vida dentro da alma, do ser do coração. Os gestos, a simplicidade dos gestos é uma outra agenda. Aí os amigos de outrora chamam, olha, vamos lá e tal. Eu disse, não sou mais desse mundo. Que é isso? E agora? Calma. Eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu tomei a decisão de negar a mim mesmo e servir a Jesus. O verdadeiro cristão é dado a ele o privilégio de sofrer e vencer no nome de Jesus. Sempre nós devemos nos lembrar que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Também disse, qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Em Cristo, certamente nós podemos descansar, mas isso não significa ficar ansiosos. Quando você vem para Jesus, Jesus te transforma, muda a sua vida, a sua história e transforma você num missionário. Você recebe dele uma missão. Quando uma mulher, que nós não sabemos o seu nome, chamada mulher samaritana, ela vinha de tantos relacionamentos que não deram certo, ela vinha num círculo vicioso de infelicidade, ela sofrera tanto. Ela tem um encontro com Jesus ao meio-dia. Ela ia buscar água ao meio-dia, porque nesse horário é tão quente. As mulheres do povoado iam buscar água 6 da manhã, 7 da manhã, quando o sol ainda está mais suave. Então ela ia meio-dia. E Jesus, é interessante que o texto bíblico de João 4 diz assim, era necessário passar por Samaria. Mas os estudiosos vão nos mostrar que Jesus tinha uma rota, uma outra rota. Mas Jesus quis passar por Samaria, faz uma pausa para se hidratar, se aproxima da mulher samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos, e ele pede a ela de beber. E ela então indaga, como você sendo judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Olha, se você conhecer o dom de Deus, se você soubesse, quem é que te pede de beber? Eu te daria água viva, e você nunca mais vai precisar vir a esse poço. E ela fica impactada, e Jesus começa a descrever suas angústias, sua vida. E Jesus vai para provocá-la, diz assim, olha, traz o teu marido. Não era marido dela. Ai, Jesus, olha para ela, para as suas lutas, as suas cicatrizes, as fraturas emocionais que ela tem dentro de si, e começa a tratar, fechar suas feridas. Aquela mulher tem a decisão poderosa por Jesus, ela nega a si mesma, ela renuncia àquela vida que ela vivia, da falsa felicidade, da felicidade de plástico, e passa a ter uma felicidade real, concreta em Cristo Jesus. Depois daquele encontro com Cristo, Jesus a transforma na primeira missionária a pregar para os samaritanos. Ela volta já como uma missionária, com a missão de levar o amor de Jesus, de contar tudo que Jesus fez na sua vida. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a riqueza do Evangelho de Cristo. Não importa quão errado você foi, quantos erros você cometeu, importa que quando você vem para Jesus, você nega a si mesmo, você morre para si mesmo e você nasce para Cristo. Você nasce para ter uma nova vida e você passa a ter uma nova identidade. Agora você é discípulo de Cristo, servo de Deus em Cristo Jesus. E para você vai ser um grande privilégio carregar sua cruz e seguir fervorosamente o Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, essa é uma oportunidade única, essa é uma noite única,
Talvez essa seja a minha última pregação, eu não sei. Eu não sei se amanhã Jesus vai me levar. Eu não sei se amanhã é um arrebatamento da igreja. Eu não sei se esse é o último culto que você está participando. Pode ser. A única coisa que permanece é a mudança. Como todos nós sabemos, ninguém aqui toma banho no rio no mesmo lugar, porque o rio que você conheceu já terá mudado. Por isso que águas passadas não movem moinho. Já passou, o rio já passou. O rio que você entra agora é diferente. Se você entrar 10 minutos depois, não é mais esse rio, porque as águas são correntes, a vida está correndo. E hoje a salvação está batendo na tua porta. Hoje a salvação está batendo na porta do teu coração. Hoje Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Ele ceará comigo e eu com ele. Jesus te convida a ceiar. Jesus te convida para uma ceia. Jesus te convida para a refeição, o banquete da graça. Jesus quer te perdoar. Jesus quer apagar o teu passado. Guarde as lições, mas todos os pecados serão perdoados, lançados no mar do esquecimento, e você vai ser um novo homem e uma nova mulher. Para que todo casal tenha saúde, meus queridos, um casal para ter saúde, esse casal precisa fazer um pacto, um compromisso de esquecer os erros do passado. Nenhum casal pode curar ferida, pode ter saúde o tempo todo relembrando os erros do passado. É preciso ter maturidade e dizer: olha, ficou no passado. Porque na primeira briga se lança em rosto de novo. Ah, você fez isso, você fez aquilo, você falou isso assim. A gente não cura a ferida. Passou, ficou no passado. Eu sou um novo homem, você é uma nova mulher. Em Cristo Jesus nós recebemos a mudança que o Evangelho traz em nossas vidas. Amém? Ninguém vai ter autoridade de te julgar quando o seu advogado é o Senhor Jesus. A pessoa pode vir com 5 dedos acusando, falando mal e fala mal, se reúne para falar mal. Incrível como as pessoas se reúnem para falar mal umas das outras. Irmãos, eu nunca perdi tempo com isso. Você nunca vai me ver eu me reunindo com você para falar mal de alguém ou falar mal de uma outra igreja. Não temos tempo a perder com isso. A minha agenda está voltada para o sonho e o propósito de Deus. A minha energia, eu gasto é para encorajar as pessoas, ajudar as pessoas, aquecer as pessoas, levar o Evangelho de Cristo às pessoas. Não perca tempo, porque isso não agrada a Deus, falando mal dos outros, de erros do passado. Não faça isso, porque Jesus encara o passado assim: olha, Ele negou-se a si mesmo, Ele tomou a sua cruz, Ele recebeu uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Não deixa ninguém te rotular. As pessoas querem te rotular, querem te criticar, querem dizer que você... Não, continue a sua missão. Hoje você é um discípulo de Cristo. Você segue sendo moldado pelo Evangelho. O Evangelho segue te moldando. Jesus disse: quem vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E eu pergunto, sem mais delongas, onde está a primeira, segunda, terceira, quarta pessoa que o Evangelho aqueceu o coração? Enquanto você recebia essa ministração, seu coração ia se dilatando. O Senhor estava falando com você, desafiando você para o discipulado com Cristo. Onde está a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta pessoa? Vem para Jesus hoje. Onde está você? Tome a decisão mais inteligente da sua vida. Faça como a Karina Bach, como
Faça como o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Tome a decisão mais inteligente. Como Augusto Cury, essa frase é dele: aceitar Jesus foi a decisão mais inteligente que eu tomei na minha vida. Um cético se converteu ao cristianismo. Onde está você? Aonde você estiver, sinalize assim, levantando sua mão. Você vai tão somente levantar sua mão e dizer: sim, eu aceito o discipulado. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero ser seu discípulo. Eu quero negar a mim mesmo e pedir a sua graça, pedir a sua bênção. Eu quero aprender mais de Jesus. Alguém entre nós que deseja tomar a mais sábia de todas as decisões? Onde está você? Eu quero orar com você, abraçar com você, abraçar você e acolhê-lo em Cristo Jesus. Nesse momento toda a igreja está em oração pela sua vida. Onde está você? A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta pessoa. Vem para Jesus hoje. Hoje é dia de salvação. Amém. Todos nós, toda a nossa diaconia, nesse momento, orando pela sua vida. Estamos orando por você, estamos apresentando você. Eles que oraram, eles que apresentaram esse culto, e o pregador: Senhor, fala conosco hoje pela tua palavra, pelo teu bendito evangelho. Onde está você? Primeira, segunda, terceira, quarta pessoa. Alguém sente necessidade de se reconciliar, recomeçar uma vida nova em Cristo Jesus? Tome a sua decisão hoje, porque não sabemos se teremos um outro culto amanhã. Hoje pode ser o nosso último culto. Tome a decisão por Jesus. Vem para Ele. Hoje é dia. Hoje é dia de decisão. Vem para Jesus. Onde está você? Queremos orar com você esta noite. Estamos orando por você. Feche os seus olhos agora. Diga: Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu sei que a tua palavra não volta vazia. Essa palavra vai estar reagindo. Essa palavra estará em nossos sonhos essa semana. Essa palavra vai mexer com nossas vidas durante toda a semana. Vez por outra, durante a semana, a gente vai estar relembrando essa mensagem. Vamos estar relembrando a tua doutrina, o teu evangelho. Ó Deus, que nós sejamos crentes de fato e possamos andar como Jesus andou. Dar-nos a tua bênção, a tua graça. Obrigado pela beleza e a simplicidade do evangelho bendito e sublime de Jesus. Abençoa cada pessoa presente nesse culto presencial, as pessoas que estão no nosso culto online. Abençoa poderosamente cada um dos seus filhos. Assim nós oramos por fé, no nome sublime de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus.